Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o professor Leandro Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a examinarem por completo um data frame com quase todas as informações do Campeonato Brasileiro 2022. Essa metodologia pode ser aplicada para qualquer campeonato, basta você ter os dados de odds, de gols e alguns outros dados estatísticos que você queira analisar. Se você gosta de vídeos com essa temática, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e segue comigo nesse vídeo. Para fazer essa nossa análise, a gente vai utilizar uma biblioteca chamada Pandas Profiling. O Pandas Profiling não vem instalado nem no Jupyter Notebook e nem no Google Colab. Para a gente instalar no Jupyter Notebook, basta a gente digitar pip install Pandas Profiling. Se a gente for executar esse mesmo comando aqui no Google Colab, ele vai instalar, mas vai ficar faltando algumas dependências. Dependências essas que você pode suprir instalando diretamente do repositório do GitHub. Então o comando para instalar o Pandas Profiling dentro do Colab é esse aqui, pip install e o endereço do GitHub. Cada vez que você for executar isso em um novo Colab, você vai ter que instalar novamente. Além disso, eu vou importar o Pandas e do Pandas Profiling eu vou importar o Profile Report. Então, vou executar essa linha. Ele vai instalar diretamente do GitHub. Depois ele vai importar o Pandas e depois ele vai importar o Profile Report. Depois que ele terminar de instalar, ele vai importar. E aí a gente vai para o nosso segundo passo, que vai ser importar o nosso data frame. Então, o data frame que eu vou selecionar vai ser o Campeonato Brasileiro 2022. Então tá lá no meu GitHub essa base de dados e eu vou selecionar as seguintes colunas: Home Away, as odds do Match Odds, a odd do Over 05 HT, as odds do Over 0.5, 1.5 e 2.5 FT, os gols no HT, os gols no FT e a quantidade total de gols. Então são essas as informações que eu vou importar dentro desse data frame. Executando, ele fez a importação. Então agora a gente vai rodar o Pandas Profile. Então o comando vai ser o seguinte: vou criar uma variável chamada Profile, que vai pegar o Profile Report, ele vai criar o Profile Report do meu DF, do meu data frame. O título, eu vou colocar isso aqui como padrão, Pandas Profile Report. Isso aqui vai ser a nossa saída para o HTML que a gente vai exportar ao final desse processo. Então vamos executar. Pronto, ele criou o report. Tem duas formas da gente ver esse relatório. A gente pode ver ele através dos widgets, uma ferramenta interativa do Jupyter, ou a gente pode utilizar o notebook, né? Ler como se fosse um notebook. Então vamos por partes. Vamos primeiro criar os widgets. Demora um pouquinho, porque ele vai fazer a varredura em todo o data frame, ele vai analisar todo o data frame, vai ver as correlações entre as variáveis e vai montar tudo pra gente. Vamos aguardar. Depois que ele termina, ele ainda demora um pouquinho para aparecer a estrutura, mas ele já executou. Enquanto isso, a gente pode ir abrindo já, rodando, colocando para executar o notebook, que é uma outra forma que ele tem para apresentar o relatório, enquanto ele vai abrindo os widgets. Por algum motivo o widgets não abriu, vou colocar para executar de novo, mas o notebook já abriu. Então temos aqui, ó, vamos visualizar, aqui a gente tem algumas páginas na overview, as variáveis, interações, correlações, né? Inclusive teve um dos inscritos que lá no grupo do Telegram pediu para fazer um vídeo sobre as correlações entre as odds. Temos aqui algumas possibilidades de estudos, aqui valores faltantes e alguns, e aqui a gente tem o sample, que é as primeiras linhas, as últimas linhas, dentre outras coisas. Então vamos por partes. Então aqui no overview a gente tem uma visão geral do nosso data frame. Aqui são as variáveis. Aqui nesse High Correlation, se você aproximar o mouse dessa palavra, vai aparecer quais são as variáveis que têm a maior correlação com a variável em destaque, no caso Home, Away. Aqui eu não consigo porque hoje eu estou gravando sem o mouse, então não consigo aproximar o mouse aqui para mostrar para vocês, mas
em casa vocês vão conseguir fazer isso aí. Aqui são as odds. Aqui no canto direito a gente tem a distribuição de frequência dos valores das odds, dentre outras coisas. Isso aqui, essa primeira página, é como se fosse um resumo mesmo de todas as variáveis. Aqui alguns alertas, por exemplo, a odd do mandante é altamente correlacionada com outros 3 colunas, né? A odd do empate também, a odd do away. Então aqui a gente consegue visualizar as correlações. O próximo é as variáveis. Aqui na aba variáveis, a gente já viu as interações. A gente pode testar as correlações. Por exemplo, vamos ver qual é a relação entre a odd do mandante e a odd dos gols. Com a odd do mandante, obviamente, relação linear. Com a odd do empate, olha que coisa linda. Com a odd do visitante, obviamente, quanto menor a odd do visitante, maior vai ser a odd do mandante e vice-versa. Com a odd do over, bem espaçado. E assim a gente pode tentar descobrir a relação entre as odds. É muito interessante. Principalmente esse gráfico aqui, da a correlação entre a odd do mandante e a odd do visitante. Aqui a gente tem a matriz de correlação, né? Aqui a gente tem a correlação de Spearman, correlação de Pearson, correlação de Kendall, a de Kramms e a de Phi, né? Então você pode fazer a análise aí para ver os valores. Lembrando, quanto mais próximo de 1, maior é o nível de correlação. Aqui são os valores faltantes e aqui a gente tem as primeiras e as últimas linhas. Vamos voltar aqui, vamos ver aqui em variáveis. Então a parte que é muito interessante, que é o seguinte: vamos aqui nos goals, full time home goals. Aqui ó, full time home goals. Notem que esse gráfico aqui corresponde a uma distribuição de Poisson. Então os gols do mandante podem ser descritos por uma distribuição de Poisson, como a gente já viu anteriormente. Então pessoal, é isso. Espero que essa biblioteca ela sirva para ampliar ainda mais os estudos de vocês, principalmente essa parte aqui de interação entre as variáveis e essa parte aqui de correlação entre as variáveis. Essa análise estatística é de extrema importância e deve ser o ponto de partida para vocês criarem as suas variáveis. Não sei porque aqui no tablet não abriu os widgets, no computador tinha aberto. Tentem rodar no computador de vocês, vocês vão conseguir mexer no relatório de uma forma mais dinâmica, é mais interessante os widgets. Se por algum acaso eu conseguir depois, eu gravo só essa interação aqui com os widgets e coloco lá no grupo do Telegram. E é isso, agradeço a atenção de todos, vou deixar 2 vídeos para vocês. Um da criação da nossa base de dados, mais especificamente a nossa segunda base de dados com novas variáveis secundárias, e outro apresentando um modelo de Poisson aplicado às apostas esportivas. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até o nosso próximo vídeo.